Olha, primeiramente eu peço desculpas pela demora para publicar esse vídeo tanto tempo depois do fechamento da rodada, né? Mas, primeiro, como eu disse no vídeo anterior, tentando explicar a situação das acusações da Premier League ao Manchester City, eu tinha roteirizado todo ele bonitinho nesta segunda-feira pela manhã e pronto para gravar quando chegaram as notícias dessas acusações. E o segundo ponto, a segunda razão para esse atraso, e que eu não revelei no vídeo anterior e revelo neste, é que, infelizmente, as consequências das minhas escolhas e atitudes no sábado à noite foram um pouco mais longevas, invadindo o meu domingo adentro, mais do que eu esperava. Então, só hoje me senti à altura do público para corresponder com um mínimo de capacidade para concatenar ideias num nível adequado para entregar um bom material para vocês. Pela primeira vez em toda essa Premier League, Arsenal e Manchester City perderam juntos na mesma rodada, até porque o Arsenal só tinha perdido uma outra vez antes desta derrota para o Everton, lá atrás na sexta rodada, no comecinho da competição, uma derrota para o Manchester United. A situação do Manchester City é um pouco diferente. Além de agora toda essa questão fora de campo com a Premier League, dentro de campo o time chega a 4 derrotas em 21 rodadas. Eu sei que, olhando de maneira crua, parece pouco, parece muito pouco, na verdade, parece um retrospecto bastante positivo. De fato tanto é que o time está na segunda colocação na tabela. Porém, quando a gente olha para o padrão que foi criado pelo próprio Manchester City junto com o Liverpool para um time ser campeão da Premier League nos dias atuais, é um número preocupante. Em apenas um dos últimos 4 títulos de Premier League, o Manchester City perdeu mais vezes do que já perdeu agora em 21 rodadas, e isso foi na temporada 2021, quando o time sofreu 6 derrotas. Agora são 4 em 21 rodadas. Então, assim, se você for olhar para esse histórico recente, é um número que indica que o título está mais distante do que o City gostaria. Também por esse motivo eu enxergo os tropeços dos 2 primeiros colocados neste fim de semana de maneira diferente. Em relação ao que a gente viu até aqui nesta temporada, a derrota do Manchester City foi ressonante e a do Arsenal dissonante. Eu explico. Para além do fato do Manchester City nunca ter conseguido marcar um golzinho sequer no novo estádio do Tottenham, que não é nem mais tão novo assim, e são 5 derrotas em 5 jogos, para além dessa freguesia pontual e um pouco curiosa, o que a gente viu em campo não teve um gosto de novidade. Até porque o gol do Tottenham foi muito parecido com um gol do Tottenham marcado em Manchester na partida entre essas duas equipes pouco mais de 3 semanas atrás. Aqui em Manchester, o Ederson errou um passe para o Rodri. Em Londres, o Rodri errou um passe para o Rico Lewis. O gol foi praticamente um flashback. E eu já falo de Harry Kane, tá? Segura aí. Outro ponto, De Bruyne do banco de reservas, sim, é uma cena impactante. Mas o Guardiola fez a mesma escolha no confronto anterior que eu já citei aqui entre City e Tottenham em Manchester. De Bruyne, naquela oportunidade, ficou no banco até o fim, não saiu dele. Desta vez, saiu ali no começo do segundo tempo. Me parece claro, então, que é uma opção com um viés tático do Guardiola em adaptação a esse adversário, mas é evidente que a tiriça do De Bruyne em alguns jogos nesta temporada não tem ajudado. Ainda mais neste momento que o Guardiola está tentando remotivar ali por diversas estratégias este grupo de campeões. E por fim, para não me estender muito só sobre o City, até porque eu tenho muita coisa para falar, como você pode reparar pelo título desse vídeo, cara, me dá muito nervoso ver o quão pouco esse time aciona o Haaland no melhor que o Haaland tem a oferecer, que é aquela corrida vertical quando a bola ainda está no meio campo. Eu entendo que seja algo praticamente contra-intuitivo quando você joga tanto tempo com o Pep Guardiola, que vê no controle da bola o controle do jogo, mas aproveitar essas corridas do Haaland, cara, o risco do erro do passe
ele é menor do que a chance de você fazer um gol. Então, para mim, essa conta não fecha. Claro que não precisa fazer isso a todo momento, mas, cara, o City quase não faz isso. E a sensação clara é que o City vive um momento de transição, sim, para tentar acomodar esse jogador e possivelmente para se tornar, enquanto time, uma versão ainda melhor às versões anteriores. Mas, cara, até aqui, essa relação tem sido melhor para os recordes do Haaland do que, de fato, para o coletivo do Manchester City. Isso fica perceptível quando você assiste as partidas, mas também fica bem representado por uma análise fria de alguns números aqui. Olha, comparando friamente com a temporada passada, nas mesmas 21 rodadas iniciais da Premier League, o time tinha feito 8 pontos a mais, marcado os mesmos 53 gols, ou seja, friamente o Haaland não deu nenhum gol a mais para esse Manchester City, que sem centroavante marcou 53 em 21 jogos da temporada passada, e o time tinha sofrido 8 gols a menos. Então, assim, o Haaland não dá nenhum gol a mais e o equilíbrio coletivo do time representa maior vulnerabilidade defensiva. Tanto é que nessa partida contra o Tottenham, quando o City criava as melhores chances, também sofria as melhores chances criadas pelo Tottenham. Enfim, passando para Harry Kane, e não por acaso essa ponte, até porque a gente vai falar de um cara que o Guardiola quis antes de querer Haaland, 267 gols com a camisa do Tottenham, ultrapassando Jimmy Graves, que até então era o maior artilheiro da história do clube. Agora esse cara é Harry Kane, que futuramente vai ter uma estátua nos arredores desse estádio do Tottenham. É um ídolo absoluto desse clube. E eu vejo esse momento como chave da carreira dele, tá? O Harry Kane tem 29 anos, completa 30 em julho, quando entra no último ano do atual contrato com o Tottenham. Contrato esse que foi a maior razão para o clube bloquear a saída do Harry Kane para o Manchester City algumas temporadas atrás. Eu analiso como momento chave porque a pergunta que eu faria para o Harry Kane é: qual é a sua ambição? Pensemos aqui, qual é a grande ambição do Harry Kane nesse momento da carreira? Fazer ainda mais história neste clube ou buscar um holofote maior? E quando eu falo isso, eu não busco e acho que não o faço, não ofendo o Tottenham, tá? É uma questão de entender o cenário do futebol mundial. E o cenário do Tottenham, porque o clube não dá sinais claros de crescimento, como dava algumas temporadas atrás, e deve perder mais uma vez, deve ter que fazer mais uma troca de treinador ao fim desta temporada, pelos sinais que têm sido concedidos e interpretados ao redor de Antônio Conte. Também já há quem esteja dentro da torcida cansado da gestão do Daniel Levy. Não sei o quanto que isso pode impactar na busca por um novo investidor ou por outro investidor. Enfim, eu não preciso voltar a bater na tecla de que o Harry Kane vai fazer 30 anos e nunca levantou qualquer troféu na carreira. Mesmo com tudo isso, eu acharia bonito que se a ambição de Kane fosse o próprio Tottenham. Um troféu neste clube simbolicamente representaria mais do que um plural de troféus em outro, se você quiser olhar o futebol pela perspectiva romântica, o que eu admito, eu sofro desse mal, ou desse bem. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta aqui pra gente, gostaria de fazer pra ele, né? Mas como não dá, faço aqui pra gente. Lembrando que mesmo que eu fale, né, em estátua, ele é o maior artilheiro da história do clube, enfim, pode vir a tirar o Tottenham desse jejum, e eu acho importante fazer essa pergunta agora porque, cara, olha quantos vencedores de bola de ouro com mais de 30 anos a gente teve nas últimas temporadas. Então, assim, ele vai fazer 30 e isso não representa necessariamente uma ladeira abaixo, pode ser o melhor do Harry Kane pode estar à nossa frente. Isso é uma possibilidade bastante razoável da gente desenhar aqui, mas mesmo com tudo isso, é bom a gente entender e lembrar que o Harry Kane forçou uma saída para o Manchester City, faltou inclusive as sessões de treinamento do Tottenham, só que não conseguiu sair por conta do contrato. Agora eu estou curioso para entender qual vai ser o passo dele, se ele renova para ficar ou se ele não renova para sair. Passando para Everton 1, Arsenal 0. E por que eu chamei essa derrota do Arsenal de dissonante? Porque não encontra eco na temporada.
essa provavelmente foi a pior atuação do Arsenal, ou uma das piores até aqui nesta Premier League. Tudo bem que o histórico recente do time jogando em Goodison Park não é positivo, são 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos, mas o contexto dessa vez ele foi diferente e foi o pior possível para o Arsenal. Com a chegada do Sean Dyche, chegaram novas esperanças e principalmente uma nova energia e uma nova sinergia. Eu tenho um amigo mais velho aqui na Inglaterra que é torcedor inveterado ali do Everton, e ele me falou, cara, provavelmente o mês de janeiro foi o pior que eu tive na minha vida como torcedor, mas dessa vez, esse jogo, deu para sentir uma energia de resgate ali em Goodison Park, e isso era muito possível de sentir até mesmo pela transmissão de uma TV. Então, assim, era um contexto especialmente cabeludo ali para o Arsenal. Eu vou falar mais do Dyche e do Everton na série Um Mundo Fora do Big Six, inclusive te convido, se você ainda não checou, tá numa playlist aqui no meu canal, e temos já vídeos produzidos sobre o Newcastle e sobre o Brighton, daqui a pouco chega o do Everton, se tudo der certo, e de outros mais, Fulham, Brentford, enfim, vou pensar. Mas eu já falo aqui que essa vitória do Everton ela foi construída em Burnley, né? Pouco protagonismo para a técnica, muito para a aplicação tática. E isso é um mérito, tá? Eu não faço qualquer julgamento de valor aqui. E se o Dyche ele fez o que fez com um Burnley lá atrás, afundado na Championship, imagina o que ele pode fazer com esse Everton, que tem um material humano no elenco muito melhor do que a posição reflete na tabela. Então, é aquela velha história, né? O que para uns é lixo, para outros pode ser ouro. Um último ponto rápido sobre o Arsenal, antes de passar para o próximo tema, é que eu não vejo muitos motivos para preocupações maiores, tá? Como eu expliquei aqui, era um cenário especialmente difícil, aquela velha máxima de que não tem jogo fácil na Premier League. Enfim, fez essa velha máxima ser repetida. Mas eu acho que, cara, a única pulguinha atrás da orelha pode ser: qual é a alternativa desse time quando o adversário consegue anular muito bem o Odegaard? E esses tropeços de Arsenal e Manchester City abrem espaço para um terceiro, um quarto candidato nessa briga pelo título? Cara, se a gente for olhar a tabela, o Manchester City tem um jogo a mais do que o Arsenal e 5 pontos a menos. E tá na briga pelo título, como a gente fala aqui. Porque o Manchester United, que tá 3 pontos atrás do Manchester City com o mesmo número de jogos, também não tá. Não é uma pergunta retórica, eu não sei como responder exatamente. Eu diria que talvez esse Manchester United possa sim, daqui até o fim da temporada, apresentar uma consistência maior do que o próprio Manchester City. Porque o futebol é cíclico e o momento desses dois times não necessariamente tem a ver com o retrospecto recente. Acho que a gente acaba analisando o Manchester City por méritos próprios, pelo que fez, como uma projeção do que é capaz de fazer. Mas às vezes o novo, que sempre vem, como diria Belchior, ele tem uma capacidade maior de apresentar resultados mais consistentes do que uma possível reinvenção de velhos campeões. Em relação à vitória do United sobre o Crystal Palace, eu estava em Old Trafford. Eu tenho só um ponto rapidamente que eu acho mais importante falar do que entrar no burburinho do vermelho pro Casemiro e tudo mais. O que falta a esse United hoje é saber matar o jogo mais cedo, transformar o domínio em gols. E isso, cara, é um elogio muito grande, tá? Porque hoje eu entro para ver pessoalmente, eu ligo a TV para ver um jogo do United, já com a sensação de que é um time confiável e estável. Há quanto tempo isso não era uma sensação ao assistir às partidas desse time? Então, assim, saber que o time tem ampla capacidade de dominar amplamente os adversários já é uma conquista muito grande para o Erik ten Hag em tão pouco tempo de trabalho. Agora é questão de afinar, dada a concorrência, principalmente o Arsenal nessa temporada, né? Você precisa matar os jogos mais cedo, senão passa o sufoco que passou contra o Palace numa mudança de vento, como foi o cartão do Casemiro. E sim, eu também vou falar do Liverpool, tá? Se bem que o vídeo que eu fiz 3 semanas atrás, ele ainda está bastante atual, infelizmente, para o torcedor dos Reds. Porque, cara, parece que não tem fundo nesse poço. É impressionante. Sim, eu sei que o time pressionou bastante o Wolverhampton em uma parte considerável do segundo tempo, mas, cara, já estava 2-0. A vaca já tinha ido pro brejo.
O time segue numa fragilidade defensiva assustadora e numa pouca efetividade ofensiva incomum. Você sabe quem é o artilheiro do time na Premier, no pós-Copa? É o zagueiro Faé, do Leicester, que marcou 2 gols contra logo depois do retorno da Premier League com o fim da Copa do Mundo. Acho que o ponto novo, assim por dizer, dessa derrota para os Wolves, aliás, olho nesse trabalho do Lopetegui, é ver o Klopp descontando num repórter. Eu não posso colocar aqui o trecho porque não é meu conteúdo, mas é muito fácil de achar. E cara, esse repórter, alvo do Klopp na entrevista coletiva, é o James Pearce. Ele trabalha no Athletic Now. Cara, ele foi praticamente um aliado do Liverpool nos anos de glória do Klopp. Eu sinceramente não entendi. Não é novidade o Klopp ele dá patada pós-jogo. Isso parece ser comum aos grandes treinadores, aliás, né? Mas enfim, não é algo que seja uma novidade muito grande, mas dessa vez foi um pouco mais focado em um cara. Eu acho que talvez o Klopp tenha canalizado a raiva dele de maneira equivocada naquele momento, ou porque talvez já não dê para trazer mais explicações para o que está acontecendo com o Liverpool, jogar o holofote e terceirizar o problema quando você não tem resposta sobrando. E quando que virá a melhora desse Liverpool? O próximo jogo é um clássico contra o Everton, depois Newcastle fora de casa e aí, enfim, o Real Madrid. Cara, esse jogo contra o Real Madrid, esse confronto vai ser aberto em Anfield daqui a 15 dias. O Real Madrid não tá bem, não é nem de perto o time do fim da temporada passada. E isso fica, e para mim tá muito clara ali essa diferença entre Premier League e La Liga. Em La Liga, na Espanha, uma temporada ruim não te derruba para além da zona de classificação da Liga dos Campeões, e na Inglaterra você cai para o meio da tabela. Falando em meio de tabela, eu esperava mais, especialmente no sentido de padrão tático do Chelsea contra o Fulham. Não foi um jogo ruim, não foi um 0-0 entediante, mas, cara, sei lá, eu esperava ver mais do Chelsea. E eu tô falando isso sobre o trabalho do Potter mesmo. Mas é preciso, claro, colocar em perspectiva que a quantidade de reforços exige um processo de readaptação no meio da temporada. E o Fulham é um adversário chato. Não é como se fosse um tropeço evidente do Chelsea, tanto é que o Fulham está à frente do Chelsea na tabela. O João Palhinha é provavelmente o melhor jogador do time na temporada e nesse jogo aplaudo muito a atuação do Willian, especialmente, que vem muito bem pelo Fulham, assim como o Andreas Pereira, que é o criador desse time. Olhando para mais jogos da rodada, Brighton e Brentford venceram mais uma vez e, cara, é possível que eles estejam em competições europeias na próxima temporada, o que seria inédito para as histórias de ambos os clubes, e eu tô torcendo para isso, porque são duas das equipes mais divertidas de você ver jogar. Gosto do projeto do Brighton, gosto do De Zerbi, gosto do Thomas Frank, gosto do projeto do Brentford, e é por isso que eu falei do Brighton, e é por isso que eu vou falar do Brentford em algum momento na série sobre o mundo além do Big Six. Aliás, que egotrip bizarra do Nathan Jones, técnico do Southampton, depois do jogo. Não sei se vocês viram, mas ele se colocando quase que acima do Southampton. O cara era treinador do Luton Town até pouco tempo atrás, assim. Não que o Luton seja terrível, mas vamos lá, né? Ele falando que estava entre os melhores da Europa. Sei lá, né, cara? Falta um espelho ali, porque... E um semancol, como diriam na minha geração, né? Um pouquinho mais de compreensão da própria culpa, por mais que ele tenha acabado de chegar, mas parece que foi uma chance maior do que o que ele estava preparado, por mais que ele se veja na elite europeia. O Newcastle parou, bateu no West Ham, por mais que tenha dominado as ações do jogo, e foi uma boa atuação, muito boa atuação do Lucas Paquetá, marcando o segundo gol dele pelo West Ham desde que ele chegou no clube. O jogo terminou em 1-1. E TT, o primeiro brasileiro da história do Leicester, mas marcou um gol no primeiro jogo dele pelo clube, no primeiro chute a gol. Então, assim, foi uma estreia perfeita em diversas instâncias. E por fim, a vitória importante do Forest sobre o Leeds em uma grande atuação de Keylor Navas. Outro dia eu estava entrevistando o torcedor do Forest sobre os brasileiros do clube. Ele me falou, cara, como é que eu
posso entender que até pouco tempo atrás a gente estava brigando para não cair da segunda divisão e agora a gente está bem na Premier League, contratando jogadores como Felipe de um clube como o Atlético de Madrid. Imagina ele pensar no Keylor Navas, multicampeão da Liga dos Campeões e agora sendo eleito melhor em campo, dentro de casa, pelo Nottingham Forest, em Nottingham. Então, assim, é uma realidade impressionante que esses torcedores estão vivendo e o Forest dando mais sinais de que pode, de fato, fincar o pé na Premier League e não voltar a jogar a segunda divisão na próxima temporada. É isso, gente. Lembrando que, se você está aqui procurando algo sobre as acusações da Premier League graves em relação ao Manchester City, tem um vídeo aqui no canal. Vou colocar na tela, mas, enfim, tá, é o vídeo anterior a esse. Publiquei na segunda-feira de manhã. Então, fechou. Obrigado por quem me motivou no vídeo anterior a publicar este aqui, mesmo que por um momento eu tivesse achado que era um roteiro que eu montei todo bonitinho, ou todo feinho, mas enfim, estava montado e seria jogado fora. Está aqui sendo aproveitado, então agradeço muito a sua audiência, mesmo que esse vídeo chegue numa ressaca que acompanha a ressaca que foi o fim do meu fim de semana. Até o próximo vídeo, sem ressaca, por favor.